Bom, pessoal, por fim, nosso último caso desse tema sobre dermatoses eritema-descamativas, nós vamos apresentar o caso de um paciente do sexo masculino, 57 anos, que apresentou de forma bem aguda, né, em 2 semanas, prurido, eritema e descamação difusos. No tronco, não é possível visualizar tanto esse eritema em todas as áreas. Na região lombosacra é possível ver um pouco de descamação e na região dos membros superiores, principalmente na face posterior do braço esquerdo, nesse caso, ok? Além disso, o paciente apresentava um edema de face e de história relevante, tinha história de uso de carbamazepina e ácido acetil salicílico há 2 meses, né, após ter tido um acidente vascular cerebral. Além do quadro cutâneo, o paciente apresentava em exames laboratoriais iniciais elevação de transaminases e eosinofilia. Então, nós estamos diante de um quadro de uma eritrodermia. A eritrodermia não é um diagnóstico etiológico e pode ter várias causas. Nós já mencionamos a psoríase como uma das causas, né? A forma eritrodérmica da psoríase. Então, a eritrodermia, por definição, caracterizada por eritema e descamação recobrindo mais de 80% do tegumento. Pode ter ou não manifestações sistêmicas que incluem edema de membros inferiores principalmente, mas pode ser difuso, por conta principalmente da perda de proteínas e líquidos para descer espaço. Pode ter associadamente taquicardia, alterações na termorregulação, distúrbios hidroeletrolíticos e, como eu falei, pode ter múltiplas etiologias. A psoríase é a causa mais comum, seguida das dermatites, né, principalmente o eczema atópico, porém pode uma dermatite de contato, mesmo seborreica, também pode causar um quadro de eritrodermia. Farmacodermia é uma das causas muito frequentes no nosso meio, em decorrência da polifarmácia, do uso indiscriminado de alguns medicamentos, não controlado, digamos assim, e também não podemos esquecer, principalmente em pacientes de idade mais avançada, o linfoma cutâneo de células T, ou micose fungoide. É muito importante, diante de um paciente que chega com eritrodermia, identificar como a lesão começou, como a doença começou. Se é uma história realmente aguda, tem relação com medicamentos, ou se é uma história mais crônica que se exacerbou. Né? No caso de uma psoríase, pode às vezes haver um quadro já de anos e algum fator levou a uma piora com uma evolução para um quadro de eritrodermia. E em torno de 1/3 dos pacientes não vai ser possível a identificação dessa causa, pelo menos naquele primeiro momento. E às vezes o paciente ele fica sendo acompanhado até que com biópsias e acompanhamento clínico até chegar a um diagnóstico. Então, como eu mencionei, é muito importante observar como a doença se comporta em todo o tegumento, porque às vezes numa área específica, como por exemplo esse paciente do canto superior esquerdo, podemos observar que tem uma descamação mais branco prateada em região de couro cabeludo e orelha, fazendo pensar numa psoríase, se tem pites ungueais, se tem artrite associada. No caso, por exemplo, desse paciente da foto da direita, podemos observar que existem áreas de erosão. Na verdade, o eritema e a descamação, eles vêm como uma consequência de uma doença imunobolhosa, aqui era um caso de pênfigo foliáceo. Então, assim, é importante tentar observar os detalhes e identificar qual é o aspecto da lesão primária. O diagnóstico, ele muitas vezes vai passar não só pela biópsia, mas também por uma histologia, além do quadro clínico, a biópsia, certo? O tratamento, obviamente, que vai passar pela identificação da causa, né, com tratamento específico, mas um tratamento de suporte também, com correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, prevenção de hipotermia, de complicações infecciosas, que são mais frequentes nesses casos. É importante manter a pele do paciente hidratada. Se existe prurido acentuado, fazer o uso de antihistamínicos, bem como o tratamento específico e muitas vezes a associação dessas medidas.
Obrigada.